Salve, salve concurseiro, salve concurseira, estamos de volta. E agora sim, vamos dar início ao nosso curso de resolução de questões. Vamos gabaritar noções de direito? Sim, é plenamente possível e você vai conseguir. Depois manda uma mensagem lá no Instagram, beleza? Pessoal, a sua banca é um Instituto AOCP. O Instituto AOCP é uma banca muito boa, tem uma tradição bastante grande aqui nos concursos públicos, então é uma banca tranquila, não é aquelas bancas aventureiras não, ela tem um histórico legal, tudo bem? Certo, a sua banca, uma das características dela é cobrar a literalidade da legislação. O que seria isso, professor? Ela vai copiar e colar o texto legal e vai mudar algumas palavras, vai contradizê-las, vai extrapolar ou vai restringir. A gente vai ver isso nas questões na prática, tá? Mas basicamente é isso. Por isso que eu preciso que vocês tenham material em mão, eu preciso que vocês tenham lido, tenham estudado esse material, um material excelente, excelente mesmo. E tem alguns espaços para anotações aí, e eu quero que vocês o tenham ao lado de vocês aí, para a gente poder fazer os grifos, fazer os esqueminhas, alguns esqueminhas aqui de alguns incisos do artigo 5º. A nossa primeira aula de hoje vai ser noções de direito, aí tá no seu edital, noções de direito constitucional, o tópico 1.1. Tópico 1.1, opa, professor já... Ele diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, certo? O artigo 5º. Na verdade, direitos e garantias fundamentais é o título 2 da Constituição, sendo que o artigo 5º é o capítulo 1, que vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos, certo? Então, a sua banca ela vai cobrar só o artigo 5º. Só o artigo 5º, só um artigo, só um, fácil, né? Fácil. Só que esse artigo 5º, ele tem nada mais, nada menos que, 79, repetindo. Este artigo 5º, apaguei tudo aqui, ó. Mas o artigo 5º, ele tem 70, oh meu Deus, ele tem 79 incisos. Bem extenso. É um dos artigos mais importantes da nossa Constituição e um dos mais legais de se estudar, tudo bem? O que eu preciso? Eu preciso que vocês leiam com atenção, façam os grifos necessários no artigo 5º, na letra seca da lei. Se você nunca estudou Constituição, se você não leu o material, você não vai conseguir aproveitar a aula aqui, tudo bem? Mas eu vou fazer o possível para fazer uma aula tranquila para poder atender a todos para a nossa questão. Pessoal, lembrando aqui que este curso faz parte da mentoria promovida aí pela galera do Domínio Psico e pela galera da Missão Policial Concursos Públicos, tudo bem? Um salve aí para os professores Francílio, Robson, estamos juntos aí, grato pelo convite mais uma vez. Sem mais delongas, vamos para a nossa questão. Referente aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Responder questões neste estilo aqui é basicamente aquele joguinho de encontre o erro. Vamos lá? Autoridade pública, alternativa A. A autoridade pública somente pode penetrar em um domicílio com ordem judicial e desde que durante o dia. E aí, vocês que leram, estudaram o material, é isso ou não? Não, obviamente que não. Por quê? Porque ela restringiu. Só? Ela restringiu. E não é somente com ordem judicial. Há outras hipóteses. Veremos adiante quais são essas outras hipóteses. É plena a liberdade de associação. Exatamente, direito de associação. Livre associação. Para quaisquer fins? Não. Não é para quaisquer fins. É para fins lícitos, tá? Precisa ser fins lícitos. Aqui, ela extrapolou. Tá bom? Tá vendo? Ela extrapolou. Ela falou que é para qualquer fins. Não é para qualquer fins. É para fins lícitos. Inclusive de caráter paramilitar. Extrapolando também, ó. Porque aqui, ó, é vedado. Negando, né? Tá contradizendo o que está dizendo o texto constitucional. Então, não é inclusive, é vedado associação para caráter paramilitar, de caráter paramilitar, melhor dizendo. Alternativa C. Constitui crime inafiançável e imprescritível ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático. E aí, candidato? Professor, seguinte, eu li, só que eu fico com dúvida, porque tem três incisos lá que falam de crimes que são imprescritíveis, inafiançáveis, insuscetíveis de graça, insuscetíveis de anistia, e eu confundo um pouco. Eu não estou com segurança. Beleza, candidato. Deixa marcadinho aqui, ó, faz uma interrogaçãozinha, faz uma exclamação, mas deixa uma marcação que você tem uma dúvida. Vamos para a próxima. Nenhum brasileiro nato ou naturalizado será extraditado. E aí, candidato? Nenhum brasileiro nato ou naturalizado será extraditado? Não. Ela extrapolou. Por quê? Brasileiro nato jamais
Brasileiro nato, ele jamais será extraditado. Ele nunca, em nenhuma hipótese, brasileiro nato será extraditado. Filho da gente, é nosso filho, é da nossa pátria. Vamos extraditar? Não, vamos punir, vamos corrigir em casa. Agora, o naturalizado aí já é diferente. Naturalizado possui duas hipóteses em que ele poderá ser extraditado. Se ele cometer crime comum antes da naturalização, ou se ele se meter com tráfico de drogas, e aí é antes ou depois da naturalização. Não tem conversa, certo? Gravem aí para a prova. Brasileiro nato, jamais, em nenhuma hipótese, será extraditado. Brasileiro naturalizado, ele será extraditado em duas hipóteses, caso ele tenha cometido crime comum antes da naturalização ou praticado crime de tráfico de entorpecentes ou drogas afins, antes ou depois da naturalização. Fiquem atentos a este detalhe, certo? Então, por fim, temos a alternativa C, que é o nosso gabarito da questão. Realmente, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Beleza? Show de bola. Senhores, vamos estudar 2 pontos interessantes e essenciais para a sua prova. Você não pode ir para a sua prova sem saber isso aqui na ponta da língua. Vamos lá? Primeiramente, a respeito da nossa alternativa A, sobre a inviolabilidade do domicílio, previsto lá no inciso 11. Galera, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar lá, a não ser que o morador autorize. Isso pode acontecer durante o dia ou durante a noite. Fiquem ligados nisso aqui. Tudo bem? Em regra, uma autoridade só pode adentrar uma casa desde que seja autorizada pelo morador. Agora, toda regra tem sua exceção. Se tem regra, é porque há exceções. Então, a exceção aqui é quando se pode penetrar a casa alheia sem autorização, sem o consentimento do morador. Há algumas hipóteses. São 4. Flagrante delito, em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Pode-se penetrar no domicílio alheio sem o consentimento do morador. Isso aqui durante o dia ou durante a noite, independentemente do horário. Show? Agora, esta daqui é a que mais tem possibilidade de confusão, da banca buscar confundir o candidato, mas não será o seu caso. A determinação judicial, ela só pode acontecer durante o dia. Então, uma exceção quanto à inviolabilidade do domicílio é a determinação judicial. Lembra que a Polícia Federal, ela bate na porta da galera cedo, né? Busca e apreensão, prisão. Ela acorda a galera assim com o pé na porta, né? Vamos dizer assim, o pé na porta. Só que é o seguinte, ela não pode aparecer lá a qualquer horário. Tem que ser durante o dia. E quando que é dia? 6 horas da manhã? 7 horas da manhã? Não. Pelo pacote anticrime, é estabelecido que o dia corresponde das 5 horas da manhã às 21 horas da noite. Então, com determinação judicial, pode-se penetrar no domicílio alheio, autoridade pública neste caso, das 5 horas da manhã às 21 horas da noite, correspondente ao que a Constituição diz ser o dia. Beleza? Tenham isso claro para vocês. Regra, exceções, a regra, dia, noite, dia. O que a banca vai fazer? Vai falar que esses aqui, ó, é só durante o dia. Ou vai falar que aqui, ó, é durante o dia ou a noite. Ou vai mudar esses horários aqui, se ela quiser apertar um pouco mais. Senhores, outro ponto que merece muito a nossa atenção, e você não pode ir para a prova sem saber, assim, na ponta da língua, como diriam os antigos, é a respeito dos crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Olha, eles estão disciplinados lá nos incisos 42, 43 e 44 da Constituição. Tudo bem? Artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Grifem lá, que são incisos importantes. Ele vai falar que alguns crimes são inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça e anistia.
ou anistia, melhor dizendo, e a banca, ela confunde, ela fala que um é um, fala que um é outro, e aí é um prato cheio para cobrança. Mas a gente tem uma mãe aqui, fazer um resuminho aqui, que vai tirar de letra, vai acabar com qualquer dificuldade caso haja aí. Se você já conhece, dá uma adiantada no vídeo aí, mas para quem não conhece, preste bastante atenção. Quais são os crimes inafiançáveis? Ó, os crimes inafiançáveis é o ração. Ração com 2A, mais o 3TH. Certo? Então, ração mais 3TH, inafiançáveis. Lembra aqui, ó, inafiançáveis é não dá para pagar para sair da cadeia. Pessoal, o ração é inafiançável e imprescritível. Ração é inafiançável e imprescritível. O que é ração, professor? Olha, vocês já sacaram aí, né? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. Ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Tá bom, ação de grupos armados, para andar rápido aqui, vocês sabem que é ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Beleza? Sem problemas. E aí, eu quero lembrar que vocês, que ó, o Rzinho de racismo, sempre lembre de reclusão. Para lembrar o quê? Que o racismo está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O inciso vai falar que o racismo é inafiançável e imprescritível e está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ele vai falar que a ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível. E aqui, ó, o 3TH é o crime de tortura, tráfico e terrorismo. E o H, hediondo. Show? Então, vamos marcar aqui, ó. Vocês não precisam, só com esse esqueminha aqui, eu tô destrinchando, mas só com o esqueminha já dá para lembrar na hora da prova, tá? Então, ó, a gente tá falando aqui, ó, de terrorismo. Olha, não dá para ter perdão, né? Terrorismo, tortura. A Constituição, ó, falou que não tem graça, não tem anistia e não tem fiança para esse tipo de crime. Tortura e tráfico de drogas. Tráfico de entorpecentes e drogas afim. Tráfico de drogas. E o H é de hediondos, os que a lei definir como hediondos. Outro detalhe muito importante que você não pode ir para a prova sem conhecer é que é o seguinte, ó, que esses crimes aqui, ó, vão responder por eles. Respondem por eles os mandantes, os executores, os mandantes, quem manda matar, quem manda traficar, quem manda torturar, os mandantes, os executores e os que, podendo evitar, se omitirem. Os que se omitirem. Lembrando que, nesse caso aqui, a pessoa vê o outro torturando e tem o poder de impedir aquela tortura e se abstém, se omite, é penalmente culpável, é penalmente relevante, tudo bem? Mas para sua prova, é só você saber que para o 3TH vão responder mandantes, executores e os que se omitirem, podendo fazer alguma coisa. Os que podendo evitar, se omitirem. Beleza? Não vou fazer com todos, tá? Não vou fazer com todos os incisos, obviamente. Só que esses aqui merecem uma atençãozinha da gente. Olha aqui, agora como fica mais fácil. A autoridade pública somente pode penetrar em domicílio com ordem judicial. Não. Ó, caso de desastre, delito, prestar socorro também, ó. Sem contar o consentimento do morador. E aqui, ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação dos grupos armados, ó, inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. Faz rapidão lá, ó. Aí você lembra que aqui, ó, aqui é todos, aqui é o ração e aqui é o 3TH. Pronto. Aí você vai para a questão. Constitui crime inafiançável. Inafiançável é todos, ó. Inafiançável, beleza. Imprescritível, ação de grupos armados. A ação é imprescritível? É imprescritível. Pronto. Show? É assim que a gente faz questão. As manhas da questão a gente vai aprendendo com o tempo também. É possível aprender e é preciso aprender, melhor dizendo, né?
Vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá. Acerca das disposições contidas no texto da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, é uma caça ao erro de 3 alternativas. Alternativa A. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa consistem em um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha, os valores sociais do trabalho é um fundamento, está no artigo 1. Os objetivos estão previstos no artigo 3º, melhor dizendo, no artigo 3º da Constituição. Então, tá errada. Não vai cair na sua prova. Isso aqui, tá? Aqui é artigo 1º e artigo 3º. A sua prova é artigo 5º. Agora sim é coisa do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento. Isso, o pensamento, liberdade de opinião, de pensamento, de crença. A regra é liberdade. Sendo garantido o anonimato. Olha aqui, ela contradizendo o texto constitucional. Sendo vedado. Show? Vedado o anonimato. Olha a lógica se repetindo. O pluralismo político é um dos princípios, o pluralismo político é um dos fundamentos, está no artigo 1º, previsto de maneira expressa na Constituição, que rege as relações internacionais. As relações internacionais são regidas por princípios que estão lá no artigo 4º, então está errado. A inviolabilidade do domicílio, olha a inviolabilidade aparecendo novamente aqui, ó, prevista de forma expressa no texto constitucional, é excepcionada no caso de flagrante delito ou desastre. E aí, certo? Certinho é o gabarito da questão. Lembra que a regra é inviolabilidade do domicílio. Ou seja, só pode entrar com o consentimento do morador. Quais são as exceções à regra? Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia. Beleza? Beleza, prof. Tá muito fácil. É fácil, pessoal, é fácil. Sigamos. Sobre os direitos constitucionais da inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, assinale a alternativa incorreta. E faça isso na prova, tá? Marque, é incorreto, eu quero é incorreta. Alternativa A. A violação desses bens jurídicos, quais bens jurídicos? Intimidade, vida privada, honra, imagem, ensejará indenização. Exatamente. Está previsto lá no inciso 10, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade. Olha, essa parte aqui, ó, que fala que o montante deverá observar o grau de reprovabilidade, ele não está expresso no texto da Constituição. Então, eu quero que você faça uma anotaçãozinha aí no seu material, que a indenização, ela é proporcional. Ao dano. Quanto mais dano causar à honra, à imagem, à vida privada, certo? A intimidade das pessoas, maior será a indenização. Então, essa questão está correta. O X aqui, pessoal, aqui é um inciso, tá? É inciso, não é que está errado, não. Lembra lá. Alternativa B. O direito à honra protege, desse modo, o sentimento de dignidade e a reputação dos indivíduos. O que seria a reputação dos indivíduos? O bonome que os diferencia na sociedade. É exatamente isso. Isso aqui, ó, essa questão aqui, ela está aprofundando um pouco mais. Se a sua banca cobrar alguma coisa, vai ser especificamente isso aqui. Não vai extrapolar isso aqui. Então, tenham as anotações aí. Sentimento de dignidade diz respeito à ordem subjetiva desse direito à honra. Subjetiva. É a honra subjetiva. A reputação diz respeito à honra objetiva. Tudo bem? Então, a questão está certa. Alternativa C. As indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis. Exatamente, elas são cumuláveis. Lembra lá que o inciso 10, ele fala que é por dano material ou moral. Então, eles podem ser cumuláveis. Inclusive, tem decisão já que fala que é dano material, dano moral e dano psicológico. Olha aí. Não vai cair na sua prova, mas se cair, tá aqui. Você já sabe que pode ser indenizado por esses danos aqui, ó, material, moral e até o dano psicológico. As indenizações por dano material
e por dano moral são cumuláveis, sim. Ou seja, diante de um mesmo fato, é possível que se reconheça o direito a ambas indenizações. É exatamente isso. O mesmo fato pode ensejar ambas indenizações. Corretíssima questão. D. As pessoas jurídicas não poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que não são titulares dos direitos à honra e à imagem. E aí, será? Você leu isso aqui? Professor, não li isso aqui, não achei no material. Beleza, vamos deixar ela quietinha aqui, ó. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são invioláveis. Exatamente. A regra é essa, inviolabilidade. Elas consistem num espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, ó. Intromissões ilícitas externas, porque o Estado, ele se intromete na vida privada dos particulares, desde que haja previsão legal. Lá no artigo 5º, há um inciso que fala que todos têm direito à propriedade. Aí logo abaixo diz: a propriedade deverá atender às funções sociais, a função social. Ou seja, se não atende à função social, o Estado pode intervir na propriedade. Tudo bem? Então também está certo. A nossa questão é essa aqui, ó. O gabarito da nossa questão. Ou seja, as pessoas jurídicas poderão ser indenizadas por dano moral. Certo, elas poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares, elas são titulares do direito à honra e à imagem. O que ó, pessoal, uma empresa pode ter a sua imagem desonrada? Pessoas jurídicas só podem ter a honra objetiva violada. Senhores, e aqui tá a fundamentação, é uma súmula. Anota aí, tá? Súmula 227 do STJ. Aqui já é um pouquinho mais aprofundado, mas eu trouxe porque uma questão, ela não se repetiu, mas por desencargo de consciência eu trouxe para vocês. Então a pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral, beleza? Outra coisa interessante aqui, ó. O direito à honra previsto no artigo 5º, lá, inciso 10, possui dupla dimensão, que foi o que a gente falou, ó. A honra subjetiva, que é o sentimento de dignidade pessoal. Olha que legal. E a honra objetiva. Quando há lesão a essa dimensão, ou seja, a dimensão subjetiva, há o crime de injúria. A honra objetiva é o bom nome. É o bom nome ou a imagem social que a pessoa ostenta na sociedade. Ok? E neste caso, a lesão a essa dimensão da honra, ela diz respeito a crimes de calúnia, ou seja, falsa imputação de fato criminoso. Ó. Calúnia tem o C de crime. Calúnia tem o C de crime. Ou difamação. Imputação de fato ofensivo à reputação. Difamação, imputação à reputação. Tudo rimando. Vamos para a nossa próxima questão de número 4. É a questão da FGV, mas a semelhança, a forma que ela cobrou o conteúdo aqui é basicamente igual ao Instituto a OCP vem cobrando, tudo bem? De acordo com a Constituição Federal, aos tratados de direitos e deveres individuais e coletivos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, estes são 5 direitos do caput. Se perguntar, vocês têm que saber, tá? Isso aqui tem que lembrar: liberdade, igualdade, propriedade, segurança primeiro, segurança e propriedade. Segurança aqui, ó, segurança jurídica, tá? Não necessariamente segurança pública. Show? Isso aqui é o ipsis literis, isso é o copia e cola do caput do artigo 5º. Considerando as disposições constitucionais sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, é incorreto, olha aqui, ó, é incorreto, pequenininho, ó, só para sacanear o candidato, afirmar que, pessoal, identificar o erro, achou o erro? Questão é nossa, é o gabarito da questão. Ninguém será privado, alternativa A, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa. Exato, não haverá privação por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Exatamente. Todos podem reunir-se pacificamente. Exatamente. Sem armas. Isso mesmo. Em locais abertos
abertos ao público. Isso mesmo, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Exatamente, sendo apenas exigida prévia autorização. E aí? Prévia autorização? Caramba, fiquei na dúvida aqui agora. E aí? O que você me diz, candidato? Não, né, professor? Não, claro que não. Prévia autorização não existe. Existe um aviso. É aviso prévio. Não é lá do direito do trabalho, não. É um aviso prévio, é avisar que vai fazer a manifestação, basicamente para a autoridade pública identificar que não foi marcada outra para o local, para não haver essa frustração de uma outra reunião, tudo bem? Então aqui, nós achamos nosso gabarito e vocês verifiquem que o detalhe da questão é dizer que é exigida autorização. O dispositivo da Constituição fala que é independente de autorização, sendo necessário apenas um aviso prévio. Tudo bem? É assim, ó, vou reunir. Ponto. Tudo bem? Vou reunir. Não é posso reunir? Olha a diferença. Beleza? Então, é independente de autorização, desde que seja pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e não frustre reunião anteriormente convocada. E necessita de um aviso prévio. O STF diz que a ampla divulgação em redes sociais já atende a este requisito de aviso prévio. Tudo bem? Show de bola. Achamos o erro da questão, achamos nosso gabarito, mas vamos estudar um pouco mais a respeito dessa questão, que é uma questão muito boa. Vou desaparecer aqui por um momento para a gente poder estudar. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Show, é isso mesmo, é livre. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, dele sair com seus bens. É isso mesmo, pessoal. A banca, por vezes, pode buscar confundir você, candidato, falando que não pode sair com os bens, não pode entrar com os bens, beleza? Mas pode, desde que atendidos os requisitos da lei. Então tá errada. Alternativa D. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Sim, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Exatamente. O exercício é livre, mas desde que se atenda às qualificações profissionais previstas em lei. É assegurado a todos o acesso à informação, isso mesmo, resguardado o sigilo da fonte, isso mesmo, quando necessário ao exercício profissional, que geralmente é questão jornalismo, da imprensa, liberdade de imprensa. Beleza? Pessoal, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Quero que a aula fique mais tranquila, menorzinha. E nas próximas a gente vai poder ir um pouco mais rápido, tudo bem? Tô falando de forma pausada, tô falando de forma tranquila. Você aí que já tá um tempo a mais estudando, já possui um entendimento do artigo 5º, já sabe resolver questões, mas está aqui se utilizando como forma de revisão, adianta aí, acelera o vídeo, tudo bem? Mas eu preciso falar aqui para atender a todos, desde aquele que está iniciando os estudos, até você que está mais avançado e que está aí na ponta dos cascos para passar nesta prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, tudo bem? Forte abraço, daqui a pouco a gente volta com mais questões de direito constitucional.